Olá, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Simone Brito, sou coach terapeuta e nesse vídeo eu quero falar sobre 8 problemas que você, TDAH, enfrenta no seu dia a dia, as principais queixas. E se você gostou do tema, venha comigo, assista esse vídeo até o final, não se esqueça de dar um like, isso mesmo, para o YouTube entender que esse vídeo foi importante para você. Compartilhe com os amigos, colegas de trabalho, com a família. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Bom, eu vou começar com o primeiro problema ou dificuldade que você, TDAH, assim como eu, enfrenta no dia a dia. A dificuldade em manter rotina, seja ela a rotina do dia a dia com a sua casa, seja pagamento de contas que você tem que manter sempre naquele mesmo dia. Eu mesmo sou uma pessoa que tenho dificuldade com a rotina, em me lembrar das situações, então lembrar que eu preciso pagar aquela conta naquela determinada data. Então, o que eu faço? Eu acabo colocando tudo no meu celular, no meu planner ali do celular, para que me lembre um dia antes, né, uma noite antes, e me lembre 40 minutos, uma hora antes daquela determinada tarefa. Isso é um compromisso, certo? Mas também está dentro dessa dificuldade em manter rotina. Por quê? Porque é dificultoso, eu sei que é dificultoso para você, TDAH, assim como eu, manter aquela rotina. Todo dia eu tenho que varrer a casa, que estender a cama, então eu faço um dia, faço dois, faço três, no quinto dia, quarto dia eu já não quero fazer, daí eu não faço aquele dia, daí eu não faço o dia seguinte. É normal que isso aconteça. O TDAH, ele tem uma diminuição na dopamina, e a dopamina é o hormônio que nos dá prazer em fazer as coisas. Então, como nós temos essa diminuição dessa dopamina, é muito natural que, se eu não tenho uma recompensa imediata, eu acabo não querendo fazer aquela coisa que é de rotina, tenho que fazer todo dia, não tenho recompensa nenhuma, por que eu tenho que fazer? Mas esse é um dos principais problemas que nós, TDAHs, enfrentamos no nosso dia a dia, a dificuldade com a rotina. E o segundo problema ou dificuldade para nós, TDAH, é essa dificuldade de controlar a nossa própria produtividade. Então, em alguns momentos, eu produzo bem, eu cumpro todas as tarefas, eu não perco nenhum compromisso, eu inicio e termino projetos, atividades, vou para academia, mantenho isso e tal. E em outros momentos, essa produtividade não se mantém. Então, eu vou na academia um dia, no dia seguinte eu já não quero ir, eu fico 2, 3 dias sem ir para academia. E aí eu vou mais um dia. A academia é só um exemplo. E o que acontece quando eu tenho essa variação na minha produtividade? Isso me causa frustração, né? Eu me frustro porque, poxa, eu tinha que ter ido para academia, mas eu não fui. Então, aí mexe com a autoestima, aí você fica se sentindo incapaz, porque você não consegue mesmo. Então, é sim um problema que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E o terceiro problema é a procrastinação. E é muito comum em um TDAH sempre deixar para depois. É muito comum pegar sempre vários compromissos ao mesmo tempo, e aí ela se vê atarefada, precisando terminar essas tarefas, esses projetos, e ela não consegue porque é muita coisa ao mesmo tempo, e aquilo acaba frustrando essa pessoa e ela não dá conta. Então, a procrastinação é sempre por isso, porque amanhã eu faço, hoje eu vou fazer isso, e ela acaba não se colocando quais são as prioridades. Então, a maior dificuldade é o TDAH colocar quais são as prioridades
para que não haja essa procrastinação, que é muito comum. Qualquer pessoa que tem o transtorno TDAH que você conversa vai te relatar que tem essa dificuldade com a procrastinação, que amanhã eu faço, pegar várias coisas ao mesmo tempo, não dar conta de fazer e ficar para amanhã, para a semana que vem. Isso é comum no TDAH e isso gera uma dor emocional, isso gera uma frustração, que gera um problema com a autoestima, porque você se julga incapaz, você acha que você não dá conta. E não é isso, não se cobre tanto, não é que você não dá conta, é que você tem que parar de pegar várias coisas ao mesmo tempo para fazer e aí você não dá conta, vai deixando sempre para outro dia e você tem essa sensação de que você realmente não é capaz. Mas sim, você é capaz, não se desvalorize, você é capaz sim de conseguir. A dica é, pegue projetos pequenos, que tenha uma duração menor para que você inicie e termine esse projeto, para que você não fique refém dessa procrastinação que é tão comum e tão dolorosa em pessoas com TDAH. Os trabalhos não realizados é muito comum, né? Como eu já disse há pouco, que você inicie vários projetos e o não cumprimento desses projetos é muito doloroso para você. Eu sei porque eu já passei muito por isso e às vezes eu me pego em situações assim, tipo, poxa, eu não terminei tal coisa, eu precisava ter terminado. Eu precisava ter feito tal coisa e eu não fiz. Deixar esses trabalhos pela metade, sem finalizar, é frustrante e muito doloroso para nós e que infelizmente nós temos ainda muita dificuldade para lidar com isso. Eu, graças a Deus, eu venho diminuindo a intensidade desses trabalhos não acabados. Eu tenho tentado ao máximo e principalmente com a terapia melhorar com relação a isso, com relação à procrastinação, com relação à finalização de trabalhos iniciados, né, para que tenha um começo, um meio e um fim, para que eu consiga realmente finalizar esses trabalhos e que eu não fique me julgando e não fique me cobrando o tempo todo, e isso mexe muito com o nosso emocional. Essa cobrança de nós mesmos mexe muito com o nosso emocional, nos machuca muito e nos deixa muito para baixo. Perda de prazo, gente. É muito comum que um TDAH ele perca prazos, se perca nas datas. Levanta a mão quem nunca chegou uma consulta médica e a pessoa falou assim pra você: nossa, mas sua consulta foi ontem. Ou sua consulta foi semana passada. Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. O TDAH que nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Eu fiz várias vezes chegar: moça, mas era essa? Não, moça, foi ontem, foi semana passada. Não, você perdeu a sua consulta. Então, para que isso não aconteça, eu optei por colocar sempre no celular para despertar um dia antes e algumas horas antes do compromisso, né? Para que não aconteça, porque acontecia muito comigo. Eu escrevia numa agenda física e eu acabava esquecendo essa agenda no trabalho, eu acabava perdendo essa agenda dentro de casa mesmo, não sabia onde eu tinha guardado, que é muito comum que isso aconteça. Então eu optei realmente por deixar esses compromissos agendados já, pré-agendados já no celular. E essa perda dos prazos, gente, costuma ser muito frustrante, porque geralmente ela tá ligada não só à minha vida pessoal com relação a consultas médicas, como do trabalho também. Então já aconteceu sim de perder prazos no trabalho, de trocar datas com clientes e ter que me desculpar depois, e isso é extremamente constrangedor e frustrante para um TDAH. Então, para que isso não ocorra mais, eu optei realmente
por essa agenda, vamos colocar como agenda eletrônica, para que desperte e eu não perca mais esses prazos, mas esse é um dos problemas que mais nos machuca, assim, por conta do transtorno. Nós nos vemos, assim, em situações constrangedoras, ficamos chateados, e isso nos machuca muito. Os problemas com o relacionamento. É muito comum pessoas com TDAH terem dificuldade em relacionar-se. Isso porque ela sempre esquece uma data de um aniversário, uma data importante, e o parceiro que não é TDAH, ele dá muita importância para isso e muitas vezes ele não compreende. Então ele esquece datas importantes, ele esquece compromissos importantes, ele esquece que ele marcou para jantar, ele esquece de comprar algo que a pessoa pediu, então ele se esquece de muitos compromissos importantes ou de repente importante para o parceiro ou para a parceira. O problema com a impulsividade, então ela acaba falando coisas sem pensar e acaba machucando, magoando, então tomou alguma atitude ou falou alguma coisa que acabou machucando aquele parceiro, aquela parceira. Então o problema com o relacionamento, ele é muito presente para o TDAH. Isso ele enfrenta no dia a dia. E não só com o relacionamento amoroso, mas com o relacionamento familiar, né? Com o pai, com a mãe, um irmão que ele tá sempre gritando, ou tá sempre muito mais impulsivo, né? Então ele sempre é taxado como briguento e nem sempre é isso que acontece, é por conta dessa impulsividade. No trabalho, ele é sempre aquele colega chato, porque né, ele tá sempre querendo falar mais que os outros, ele que sabe sempre mais que os outros. Então, no relacionamento de trabalho, familiar, às vezes na escola e no próprio relacionamento afetivo, amoroso, você vê essa dificuldade para quem tem transtorno TDAH. Um outro problema enfrentado muito por pessoas que têm transtorno TDAH são as infrações de trânsito. Spone, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Geralmente o TDAH, ele não observa placas, ele tem essa dificuldade em concentração, então ele acaba excedendo o limite de velocidade porque ele não percebeu a placa. Então nós temos essa dificuldade em olhar o todo, né? Você fica focada ali naquilo e passou uma placa. Putz, eu não percebi que o limite era 70 e eu tava a 80. Então, é normal que isso aconteça. É normal que ela se distraia e ela avance um sinal vermelho. Então, esses tipos de infrações acontecem não porque o TDAH quer fazer, mas porque por muitas vezes ele não se atenta às sinalizações. Né, acaba excedendo, como eu falei, limite de velocidade. Não é meu caso, gente. Por incrível que pareça, eu não tenho problema com multa. Não sou de exceder limite de velocidade. Procuro prestar bem atenção, seja na rodovia ou dentro da cidade. Mas, eu acho que eu comentei isso em outros vídeos, eu tenho por hábito ouvir o som alto. Meu marido já falou que isso não é bom, que eu posso não ouvir uma buzina, uma sinalização de uma buzina e tal, e causar um acidente. Porém, no meu caso, gente, não tô falando que é pra vocês fazerem isso, tá? No meu caso, ouvir a música num som mais alto faz com que eu fique muito mais focada. E tem dado certo porque eu não me envolvo em infrações de trânsito. Então, no meu caso, que sou muito mais auditiva, funciona mais comigo ouvir o som mais alto para que eu fique mais focada e preste atenção nos mínimos detalhes nas situações do trânsito. E o 8º problema que eu gostaria de deixar nesse vídeo é a inquietação, gente. Para um TDAH, ficar sentado na mesma posição, sem poder falar, assistindo de repente uma palestra, isso é muito difícil. E essa inquietação, ela ocasiona vários problemas no convívio social,
Porque aquela pessoa que não para sentada, aquela pessoa que está sempre se movimentando, aquela pessoa que tem a dificuldade em esperar a sua vez para falar, aquela pessoa que em uma conversa ela completa a frase do outro, não espera a pessoa terminar a frase, ela acaba respondendo as coisas antes de serem perguntadas. Então, essa inquietação, ela é física também, mas também é muito mental. A pessoa com TDAH, ela não tem, ela não consegue manter uma conversa com uma pessoa que fala devagar, que fala, então, eu fui tal dia, ela chega pra pessoa e fala assim, viu, vamos gente, desembucha, vamos, termina logo, ó, o que você fez depois? Ela faz com que a pessoa se apresse para contar aquilo lá. Então, isso vem da inquietação. Ela não tem paciência para ouvir a história no todo. Ela quer logo ir pro final da história, porque aquilo vai dando uma inquietação interna, uma agitação interna nela. E aquilo realmente dá a gente fala de gastura, né? Dá uma aflição, aquela pessoa contando devagar. Tá? Você fala, vamos filha, termina a história. Então, essa inquietação, ela gera, muitas vezes, problemas no seu convívio social, no seu convívio do trabalho, até no meio da família, né? E até com o seu próprio parceiro, que muitas vezes, até aqui em casa, meu marido quer contar as coisas, eu falo, vamos, termina, vai, vamos, agiliza isso aí. Então, a gente tem essa inquietação e que acaba sendo, sim, um problema e que muitas vezes gera essa frustração, um mal-estar, em situações que você poderia ter tido um pouquinho mais de calma, mas essa inquietação não permitiu que você se mantesse inquieta por muito tempo, ou que ouvisse a história. Então se coloca assim, em situações, às vezes, muitas vezes, né, constrangedora para você. Esses foram os 8 problemas que um TDAH enfrenta no seu dia a dia. E por mais que ele faça terapia, por mais que ele cuide, que é o meu caso, muitas vezes eu sou humana, gente, e muitas vezes eu me pego frustrada com alguma coisa, eu me pego irritada com alguma coisa, porque saiu fora ali do que eu tinha planejado, né? Então, é normal. E não se cobre muito por isso. Procure sim fazer o que for possível para que você evite gatilhos que causem esses problemas, né? Mas não se culpe o tempo todo, porque essa culpa leva à frustração, essa frustração a uma ansiedade, essa ansiedade pode levar sim a uma crise de pânico, a uma depressão. Então olha quantos outros problemas podem acarretar dessa sua ansiedade por querer as coisas agora, hoje, agora, nesse momento, e não conseguir esperar por conta dessa inquietação. Como eu sempre falo nos vídeos, eu ficaria horas aqui conversando sobre isso, falando sobre essas dificuldades que nós TDAHs temos no nosso dia a dia, mas para que o vídeo não fique tão longo, eu vou parando por aqui. Espero que vocês deixem comentários aí no vídeo falando como é o seu dia a dia, se você se identificou com alguma dessas coisas que eu falei, se você realmente concorda que esses são os 8 principais problemas que você, TDAH, enfrenta, ou se você tem algum outro problema que você enfrenta no seu dia a dia e que você quer contar, quer compartilhar comigo aqui no canal, com as pessoas que assistem o vídeo ou que já são inscritos no canal e que acompanham semanalmente os conteúdos. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho. Um abraço grande, fiquem com Deus e não se esqueçam, precisa de ajuda? Dê o primeiro passo que eu seguro na sua mão, porque o meu objetivo é ajudar você a ter mais qualidade de vida.